Nós recebemos muitos comentários todos os dias, comentários, mensagens, mensagem de agradecimento, mensagem de crítica e por aí vai. Nós estamos no mundo, então é isso. Mas uma mensagem me chamou muita atenção de uma pessoa. Essa pessoa já me seguia já fazia bastante tempo, né? Já fazia bastante tempo que ela estava lá. Sempre colocava uma palavra de incentivo, uma palavra carinhosa, enfim. Nunca participou dos meus treinamentos, nunca participou de nada que eu fiz e estava lá acompanhando lá nas redes sociais. E aí um belo dia eu acordei, era aproximadamente 2, 3 ou 4 horas da manhã, não me lembro agora. E aí fui olhar lá nas redes sociais, tinha um comentário dessa pessoa, vários comentários, né? Eu vou deixar este comentário aqui para você dar uma avaliada. Mas o que me chamou a atenção foi a raiva, né? A raiva que a pessoa estava sentindo. Eu sei que esta pessoa não estava sentindo raiva de mim, eu tenho essa compreensão de que não é sobre mim, não é sobre o meu trabalho, não é sobre aquilo que eu faço, não é sobre os outros, né? Pelo comentário você pode perceber, a situação dela é a mesma situação da maioria das pessoas. A situação dela é com Deus. Há mais pessoas revoltadas com raiva e ódio de Deus do que você pode imaginar. A religião nos contou uma versão de Deus tão perversa, tão terrível, uma versão criada pelo homem tão desastrosa, que faz com que as pessoas, tanto aquelas que vivem a religião nunca despertam espiritualmente, nunca conheçam Deus vivo, e faz com que as pessoas que estão, né, as adormecidas aqui no planeta, se sintam completamente desamparadas como órfãos. Quer dizer, você nasce, né, assim que você nasce, você não se recorda do que você veio fazer. Este é o primeiro nascimento, é o nascimento natural. Depois disso, você precisaria despertar do sono para se lembrar. Se lembrar quem você é, se conectar com o infinito e entender que a vida é por princípios. Sem se recordar quem você é, sendo educado pelo sistema do mundo, né? Teu pai e tua mãe, ele te dá aquela educação que eles têm. O pai e a mãe vai dar a educação que eles têm para você. Aí depende do seu pai e da sua mãe. Se o seu pai e a sua mãe for narcisista, é isso que você vai ter. Se tu tiver um pai ou uma mãe psicopata, é isso que tu vai ter. Se tu tiver um pai e uma mãe iluminados, é isso que tu vai ter. Então, a maternidade, a paternidade não consagra e não ilumina ninguém. Você nasceu de pessoas compatíveis com a tua alma. A tua alma, este vaso, ao nascer, veio fragmentado. Esta fragmentação, ela é compatível com aquela fragmentação que tem os teus genitores, e a menos que você tenha a compreensão da vida por meio da iluminação interior, você vai passar o resto da sua vida amaldiçoando a vida. É com negação, por que eu nasci, para que eu nasci, por que isso, por que aquilo, e é só sofrimento, e é dor, e muita raiva, e revolta, e rebeldia. Tudo isso por causa deste segundo nascimento que dá clareza. No primeiro nascimento é tudo cego, escuro, disforme, quebrado, fragmentado, ignorante, sem conhecimento. Mas no segundo nascimento você abre os olhos da vida, os olhos espirituais revelam para você a vida, você pode acessar as profundezas de você e aí, obtendo este autoconhecimento, você tem compreensão da vida. Então você sabe que tudo funciona por princípios. Agora, olha só a situação, nós temos muitas divergências. Aqui no mundo nós não podemos falar muita coisa. Você sabe por que muitas vezes a gente tem os grupos secretos? Os grupos que a gente chama de escolas ocultas. Sabe por quê? Porque aqui no mundo a gente ainda não pode falar muita coisa. Às vezes a pessoa pensa que o problema é o fulano e o fulano, que é o dono das redes sociais, etc. O problema é a multidão. A multidão é este eco disforme que vive pelo inconsciente coletivo por imagens. Se você tentar libertar um escravo que está profundamente enraizado na escravidão, ele vai se rebelar contra você. Ele deseja a liberdade, ao mesmo tempo ama a escravidão. A mulher é sagrada, mas se você for tentar libertar uma menina que ama ser tratada como uma coisa qualquer, ela vai dizer que você está doida. Então, o que acontece aqui? Nós precisamos entender que tudo na vida é o que é, que todo mundo está vivendo o que tem que viver conforme a sua jornada e a sua natureza, mas nós temos que compreender que a vida é por princípios.
E o que está mantendo tanta gente em escravidão, principalmente aquelas que estão tentando de tudo? Olha, eu quero os caminhos de Deus, eu quero as bênçãos de Deus, eu quero as promessas de Deus, eu quero tudo isso. Eu vou fazer o que for preciso, eu quero os caminhos corretos da vida. E mesmo assim não está conseguindo nada. Está ficando cada vez mais doente, mais perturbado, desacreditado da vida, já não tem mais esperança e nem fé. Por quê? Porque a pessoa está tentando de todas as formas por meio do comportamento, mas não entende os princípios da vida. E é por isso que muita gente, a partir dos 35 para frente, começa a desistir, né? Nós temos a juventude, a força da juventude, aquela força que faz você, apesar da dificuldade, apesar da pobreza, apesar de tudo, a juventude tem força. Então os olhos brilham, vamos enfrentar, vamos fazer, etc. Mas supõe que tu veio programado para uma vida desastrosa, né? Esta é a tua vida natural. E aí, meu querido, minha querida, depois de 35 anos quebrando a cara, fica difícil para a pessoa querer se levantar mais uma vez, né? Então, a partir dos 35, no mais tardar de 40 anos, você vê que o pessoal vai caindo. Às vezes tu encontra uma pessoa caída e tu pensa, essa pessoa não quer saber da vida. Tu conhece ela por acaso? Tu conhece a história dela? Tu sabe o tanto que ela já optou, de onde foi que ela veio? O que foi que ela já enfrentou e passou na vida? Com o que é que ela está lutando dentro dela? Quer dizer, é muito fácil. Tu vê uma pessoa com 30, 35, 40, 45 anos, já entregue, como a gente fala, né? A pessoa já não quer mais saber de nada. Ela se entregou mesmo, esse é o meu destino. O meu destino é não ter dinheiro, o meu destino é morar mal, o meu destino é sofrer, o meu destino é não ter um casamento que preste, o meu destino é esse. Então, vou me entregar logo de uma vez? Aí a pessoa diz assim, meu querido, não aceite isso. Não fale nada. Não é assim que se ajuda uma pessoa que chegou nesse estado. Porque você não sabe de onde foi que ele veio, de onde essa pessoa veio, o que foi que passou, o que foi que já enfrentou. Há quanto tempo a pessoa está caindo na mesma situação e que ela não sabe se libertar, entendeu? Coisas que a pessoa já tentou de tudo conforme a sua compreensão, a sua natureza, conforme o que ela consegue. Quer dizer, tu pensa que é fácil uma pessoa construir riqueza 10 vezes e perder 10 vezes? Porque o núcleo da alma dela está programado para falência e ela não sabe como se libertar disso? Não é fácil, não. Então a gente não pode julgar ninguém porque a gente não sabe da jornada dos outros e o que os outros estão passando. A vida é por um princípio e o que mais impede as pessoas de avançarem é o seguinte, é o medo de Deus. Você pensa que as pessoas estão com raiva das outras pessoas, né? Muitas estão. Igual essa pessoa desse comentário aqui. Quando ela falou isso, ela falou para mim, mas não era sobre mim. Não era para mim exatamente. Não era para mim exatamente. Acontece que a minha mensagem fala da luz e do amor de Deus. Que o amor de Deus nos faz percorrer um caminho diferente que nos cura e nos liberta. É de Deus, é com Deus a situação, não é comigo. E é assim com a maioria das pessoas, não é comigo e nem com elas. Não é com os outros, é com Deus. Tem mais gente com raiva de Deus do que você pode imaginar. Indignado. Se sente perdido, se sente revoltado, se sente como se não tivesse pai nem mãe, um órfão. Por mais que a pessoa ore e jejue, ela faz de tudo e o silêncio permanece. É como se Deus quer dizer, eu sou pior do que os outros, eu não mereço resposta, não mereço as promessas, o que é que eu estou fazendo de tão grave? Por que eu nasci então? Que diacho de pai amoroso é esse que permite que eu tenha uma vida sofrida dessa que eu estou tendo? E por que quando aparece um narcisista, o fulano assim, Deus não me alerta? Então tem muita gente revoltadíssima com Deus, com ódio, com raiva, não consegue nem ouvir falar. Você fala da palavra de Deus, a pessoa, ei, fica na tua, não fala comigo não, que eu não quero saber do teu Deus. É princípio. E o que significa esse princípio? Qual é o maior medo, o maior de todos os medos da pessoa que passou a vida inteira caindo, quebrando a cara, que faz com que agora ela não queira mais tentar nada, fazer nada, ela diz, me deixa aqui no meu canto. Não fale isso é para vocês, jovens, para vocês. Me deixa aqui no meu canto, vivendo a minha vida, eu não quero tentar mais nada, eu não vou fazer mais nada, acabou. Para mim acabou, é daqui para a morte. O que faz a pessoa passar por isso? Se entregar desta forma e atrapalhar, estagnar para sempre nesta vida o seu crescimento. O que faz são várias coisas. Em primeiro lugar, o medo de fracassar de novo e, em segundo lugar, o medo de desagradar a Deus. A maioria das pessoas, essas que querem viver este caminho correto e não estão conseguindo,
Elas têm medo de fazer qualquer coisa e não ser a vontade de Deus. Tem medo de qualquer coisa. Tipo assim, e se eu for por aqui e depois não for? Na verdade, é mais um padrão, mais o erro que está me levando para o precipício. E se eu for por aqui e for uma seta de Satanás, eu me iludi. Não é a intuição, é uma voz satânica me induzindo ao erro. Então a pessoa tem medo, ela não vai nada da vida, ela não está fazendo mais nada, porque ela tem medo. Ela quer ganhar dinheiro, mas tem medo de não ser a vontade de Deus. Ela quer ter um casamento, mas ela tem medo de não ser a vontade de Deus. Ela quer ganhar dinheiro, ter um casamento, uma casa, tudo que ela quer. Muitas pessoas têm profundo medo de não ser a vontade de Deus para a vida dela. Então existe aquela dúvida crucial. Quando eu sei que é de Deus? Quando eu sei que este negócio, este sócio, essa parceria, essa ideia, esse investimento, quando que eu sei que isso é a vontade de Deus? Ou quando eu sei que isso, na verdade, é mais uma seta satânica ou um padrão errado dentro de mim, criando novamente algo que lá na frente vai me destruir? Como que eu sei que esta pessoa que está vindo para a minha vida é de Deus, para eu casar e ter um relacionamento de Deus? Quando eu sei que essa amizade é de Deus, quando eu sei tudo, quando eu sei que é de Deus? Porque as pessoas que buscam este caminho correto, elas querem a todo custo que a vida delas seja o melhor de Deus para suas vidas. Porque, no fundo, essas pessoas sabem que o caminho de Deus é o único caminho seguro. Esta dúvida de não saber quando é de Deus e quando não é, que impede a pessoa de tomar decisões, de se afastar. Porque todas as vezes que ela tentou, deu errado, ela viu que não era de Deus. Deixa eu esclarecer para você uma coisa. Deus é princípio. Deus é princípio. E Deus é tudo. Tudo que existe é Deus. E tudo que existe é princípio. Ou seja, tudo que existe funciona pelos princípios de Deus, que são os próprios princípios. Leis, relacionamentos, dinheiro, casa, carro, apartamento, amizades, a sua saúde, a sua alimentação, os seus relacionamentos, não importa o que seja. É estabelecido por princípios matemáticos e definidos. Quando você segue os princípios de Deus, você está seguindo a vontade de Deus, você está vivendo Deus, ou seja, aquilo é de Deus porque é Deus. É Deus se manifestando em forma de casa, carro, apartamento, relacionamentos, todas as situações da sua vida. Você está compreendendo? Quando que algo é de Deus? Quando aquilo que você vive é Deus se manifestando, se materializando na sua vida em forma de vida. Quando você vive as coisas pelo sistema aqui do mundo, você pode conseguir uma casa, uma amizade, um carro, seja lá o que for, pelo sistema do mundo. Significa deteriorável, é a antivida, é a lei ao contrário, é a ausência de Deus. Deus é a lei do crescimento. Tudo vai crescer, prosperar, abundar muito, sem fim, para sempre, é infinito. Vai trazer para você saúde, paz, alegria. Irá ter os desafios, irá ter, mas é paz. É pacífico, dentro de você está enraizado, estabelecido na rocha. Quando não é, no começo pode parecer mil flores, uma maravilha, mas pouco a pouco você vai ver que vai levar a sua vida para a ruína, destruição, tristeza, sofrimento, e isso vai acabar destruindo você de alguma forma. Seja relacionamento, seja dinheiro, não importa o que seja. Quando é de Deus, cresce e permanece. Quando é do sistema do mundo que não tem Deus, não é os princípios de Deus, ele se estabelece na autodestruição, que o erro não é a verdade. A verdade perpetua e permanece, o erro tem que se destruir, porque se trata apenas de uma fantasia. Então, que fique claro para você, o que é de Deus? Aquilo que é Deus, o próprio, se manifestando através da sua vida, se materializando aqui na vida. Como que é isso? É os princípios. Deus e os seus princípios são as mesmas coisas. Quando você toma uma atitude se estabelecendo em uma verdade sagrada, em um princípio de Deus, em um princípio cósmico, a totalidade, você está pegando Deus e está materializando por seu intermédio e manifestando a vida aqui. Isto é de Deus. Relacionamentos de Deus são aqueles pelos princípios de Deus, do começo ao fim. Finanças, pelos princípios da abundância, da riqueza financeira.
Amizade, princípios de Deus para as amizades. Relacionamento de todas as espécies. Existe a iluminação para os relacionamentos. Lei da saúde, lei da riqueza, lei das finanças, lei da harmonia, lei da amizade, lei da fartura, lei da saúde, lei de tudo. Aquilo que é de Deus, porque é onde Deus está. Então, para você que não consegue mais dar um passo na vida, que está profundamente com raiva de Deus, não quer mais saber de nada, eu convido você a conhecer o modus operandi do universo. Por quê? Porque você, a natureza inteira, funciona pelos mesmos princípios. Deus é princípio, Ele é tudo, e toda a natureza tem a mesma natureza de Deus. Tudo que existe é Deus, então tudo funciona por Ele que é princípio. Tudo é estabelecido pelos mesmos princípios, é a mesma natureza, a mesma lei, o mesmo princípio, tudo é a mesma coisa. Pelos mesmos princípios que Deus, o cosmos, o universo, a totalidade, a unidade funciona, eu, você, a água, o rio, a natureza inteira funciona. A nossa verdadeira identidade de natureza é a natureza e identidade de Deus. É por isso que nós funcionamos pelos mesmos princípios que é Ele. É a mesma natureza, as mesmas leis e os mesmos princípios. E a única forma da gente viver a vontade de Deus para a nossa vida é se a gente viver pelos princípios dele, que é Ele que somos nós na verdadeira natureza. Conheça os princípios, saiba como Deus opera, e você se conhecerá e saberá como você também opera. E é desta forma que você poderá renascer, utilizar as fórmulas corretas e reconstruir a sua vida.